Boa noite, pessoal. Hoje temos aí o Dr. Gustavo Cieiro, que vai ministrar a nossa aula aí de catarata e cirurgia refrativa. Seja bem-vindo, Gustavo. Vamos iniciar então. Não, bom, papai tinha falado que era ah, catarata e ceratocone, Não, catarata e mas ceratocone, você tem razão. É isso que não, mas pode ser cirurgia refrativa também tá no mesmo bolo, então, tá tudo no mesmo pacote. sem Então, o dúvida. que que eu Vamos, falei com vamos meu pai lá. foi o seguinte, para promover uma interação dos fellows residentes, eles trazeram os casos e nós vamos montando aqui um fluxograma, um esquema de tratamento para esses casos e vamos tirando as dúvidas baseado aí dos casos clínicos. E aí a gente vai acrescentando, aumentando, tirando as dúvidas, baseado tudo nos casos que eles trouxeram. Que eles trouxeram, né? Que eles Perfeito. prepararam. Então, quem quiser trazer o primeiro caso aí, com topografia, exames, quadro clínico, etc., mostra o caso, os dados clínicos rapidamente, e aí nós vamos pincelando a partir daí. Perfeito. Então vamos lá. Quem já tem, o share screen está liberado? Quem tem aí uma topografia, um petacam para poder mostrar aí para a gente dar início ao nosso raciocínio aqui. Gustavo, se ninguém tiver nenhum caso, eu vou pegar um Pegar o caso. seu aí. Para começar, então, É, Reinaldo, vamos pegar o seu aí. Vamos lá. Só para a gente não perder tempo. Vamos lá. pegar um caso aqui que é. E a ideia é justamente os residentes, os fellows participarem, se trazerem dúvidas reais dele, trazer as dúvidas do dia a dia, para esclarecer. Eu acho que quando desenvolve o raciocínio baseado num caso que eles atenderam, eu acho que fixa muito melhor a conduta, fixa muito melhor a forma de abordar esses casos, e também para eles participarem, interagirem, tirarem dúvidas, como diz, dar as caras. É mesmo? Exato. Então vamos lá, Reinaldo. Então vamos pegar um caso aqui, ó. Apareceu aí? Eu acho que eu vou ter que tirar isso aqui. Espera aí só um minuto. Pronto, agora vai entrar. Pode mostrar aí o seu. Apareceu? Já. Não, ainda não. Não? Não. Espera aí. Espera aí. E aqui. Não. Agora sim, Reinaldo. Apareceu aí? Apareceu a tela com as aulas. Escolhe a aula que você quer aí agora e clica nela. Pois é, aqui, ó. Apareceu aí? Apareceu. Mas essa é de Então tá. LASIK, a aula que você clicou aí. Hum? Você clicou a aula de LASIK. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, ô, Gustavo, eu vou direto ao ponto. Você está vendo a tela aí? A ideia, pai, Perfeito. que eu queria que vocês apresentassem é tipo assim: paciente, idade, queixa, Não, não, é, pois a é, co- eu vou colocar aqui. Ó, nem que você invente os 52. dados clínicos aí. Não, não, tem os dados clínicos aqui, ó. Esse Hum. paciente, eu operei ele há 20 anos, isso há muito tempo, né? De RK. Aqui está o prontuário original dele. E esse paciente me procurou. Operei. Bom, ele me procurou depois com essa refração. Depois da RK, ele me procurou com essa refração aqui, já com 61 anos. Tinha essa refração. É uma visão muito boa, ele não tinha catarata, apesar de com 61 anos, ele não tinha catarata. Então, eu optei por fazer um LASIK no olho direito, que era o olho dominante, e uma hipercorreção no olho não dominante. Então, foi feito. Então, está aqui a pré e pós-LASIK, vocês observam como é que aumentou a ceratometria. Então, foi feito o quê? Foi levantado o flap, né? Bom,
Então, está aqui a topografia depois. Vamos agora quando ele voltou com catarata. Bom, em 2016, ele voltou reclamando da visão do olho esquerdo. Então, ele veio para avaliar uma cirurgia de catarata que então está em 2016, depois de ter sido operado de RK e ter sido feito um LASIK. Aqui está, então, na época a gente usava o IOMaster, aqui está a topografia, aqui está o OCT, e lembrar que ele tem um astigmatismo irregular do olho esquerdo. Qual seria a sua conduta num caso desses? Desculpa, tava no mudo aqui. Ô, pai, Né? é, Ele tem uma visão. Aqui está a refração dele, ó. tô vendo. Mais meio com menos 2, 0,2. Aí eu pergunto, Uhum. porque eu posso falar a teoria toda, posso falar a prática toda, mas eu pensei em fazer uma aula mais interativa de forma a instigar os alunos a, 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 a participarem, a dar pitaco. E aí eu pergunto a vocês, você, pai, e o Arnaldo, vocês preferem que eu vou perguntando aos residentes ou criando um raciocínio? Vai perguntando, então, Ezequiel, porque se não perguntar, eles não respondem, não. Não participa, não, né? Então vamos Participa, lá. não. Então, vamos Rafael, convidar. quem são os residentes aí, só para eu saber? Vamos pela ordem que está aqui. Vamos convidar primeiro a doutora Maria Luísa para participar nesse primeiro caso aí. Então vamos lá, Eu Eu acho, Maria só quero Luísa. saber, eu só acho que só fala para tem mim, os por felos, gentileza. Gustavo. Eu não sei se Oi? tem residente aí também. Ah, ótimo. Não, Fellow, não tem melhor ainda. residente, não, é só Fela. Doutora Maravilha. Maria É os Luísa, dois vamos lá. Rafael, três Maria Rafael, é isso mesmo? Luísa. Isso, são 3 Rafaéis, Vinícius, Maria Luísa e Ana Luísa. E Sérgio. O Sérgio ele é colega nosso, ele participa como ouvinte. Ele não. Maravilha. Ah, vou puxar a orelha dele também. Então tá já, Maria Luísa. É. Tá, chegou. O pai, volta pro primeiro quadro lá, primeiro slide lá. O paciente chegou, pós-RK, pós-separativo, chegou aí. Isso. O que você avaliaria? Qual a primeira coisa que você avaliaria nesse caso? Calma aí, deixa só. A topografia dele eu não vi. Tem alguma alteração na topografia dele? Além das alterações realizadas pela cirurgia refrativa? A topografia aí. Como está cortando aqui? Esse é do olho esquerdo, né? Esse aqui é o esquerdo. Então, aí está a topografia. É a topografia. Ok. Ok, ele tá com uma acuidade visual que pode ser compatível com a catarata dele, que na bio está descrito uma catarata nuclear, né? Na outra página. Ele tem vontade de operar a cirurgia de catarata, já que ele já fez essa correção refrativa? Ué, o paciente está com a visão de 0,2, né? Satisfeito ele não tá. Mas é compatível com Cadê a catarata dele? Essa visão 0,2 é compatível com a catarata dele? Sim, Primeiro ponto. Não, desculpa, pai, pode falar. Quer ver? Olha aqui, ó. Subcapsular. Ele estava aqui, ó. Antes de ter catarata, a visão dele, a refração era essa aqui, estava com 0,8. Uhum. Tá? Isso aqui depois do LASIK, tá? Antes do LASIK, ele estava com isso aqui, ó. Então, a ideia foi de ficar métrope do olho direito e uma báscula no olho esquerdo, que é o não dominante. 10 anos depois, vocês observam interessante. Olha como é que a topografia está estável. 10 anos de diferença. 2006, 2016. E então, quando ele chegou 10 anos depois, a topografia estava a mesma. Então, você considera que provavelmente não é por causa da córnea que piorou. Sim. E agora ele está com 0,5 de visão. Sim. 0,5 A e acuidade visual 0,2. do lado esquerdo é porque é uma subcapsular. E a outra é nuclear normal.
Eu faria a cirurgia de catarata. Vamos Indicaria. por partes. Então, primeira coisa, você tocou no primeiro ponto importante. A catarata é a causa da baixa visual? Uhum. Então, a catarata subcapsular posterior, sim, justifica. Então, beleza. Porque você tem que afastar. Se no caso seja ceratocone, RK, refrativa, se a córnea está ok. Se a baixa visão é problema na retina, é problema na córnea, é problema de assimetria corneana, é córnea avançada, enfim. Então, primeira coisa, vai operar a catarata. A catarata é a causa da baixa visual ou está contribuindo para a baixa visual? Primeiro ponto lá do fluxograma. Sim ou não? E aí, a ideia era justamente escrever nesse fluxograma juntos. Mas, bom, se alguém aí tiver aí um notepad, alguma coisa aí, e puder escrever nesse fluxograma, para depois a gente colocar no final na tela, seria bem legal. Rafael, você faz isso? Rafael Valente? Eu Rafael? tô, eu tô só no tablet aqui, eu não consigo fechar o programa para abrir outro, sabe? Posso Não, você pega tentar. uma folha de papel, pode ir anotando na folha de papel, depois a gente coloca lá na frente da câmera para ver como é que ficou o fluxograma. Deixa eu pegar. Bom, então é o seguinte, primeira coisa, baixa visão é causada pela catarata? Nesse caso, sim, perfeito. Segunda coisa que é importante, meu pai já falou, já entregou de mão beijada. A patologia está estável, a córnea está estável, não só no caso de RK isso tem que ser avaliado, mas no caso de ceratocone também. Então temos que saber, a refração está estável? O que mais você avaliaria nesse caso? Maria? Tô pensando aqui. Já falou que o fundo de olho tá bom, né? Que o OCT de mácula ali tá sem alterações. Ana Luísa? Os outros, Rafael? Ou Vinícius? Quiser alguém dar pitaco, por favor. O que mais que é importante olhar aí? Ô, gente, importante que todo mundo tire dúvida, aproveita a experiência do Gustavo para vocês poderem desenvolver um raciocínio clínico. Você fica só escutando, só na janela, ouvindo, participem. Ele tem um cilindro interno também, né? Importante, mas qual a relevância disso? Vinícius, você que falou É, do cilindro interno? estabelecer a correlação do quanto de astigmatismo que o paciente tem mesmo, né? Que pode ter no cristalino também uma parte, né? E se a gente for planejar a lente tórica, também tem que levar isso em consideração, né? Por quê? Porque se for um cilindro cristalino, não precisaria corrigir todo. O que você faz na cirurgia de catarata? Exato, você tira o cristalino. Então, qual que é a importância do astigmatismo cristaliniano? Você poderia hipercorrigir no cálculo da lente tórica, não? Você usa a refração para calcular a lente tórica? Não, Então, usaria a ceratometria, né? e aí eu te pergunto, qual que é a importância do cilindro interno? Vinícius? Aí, na minha opinião, eu avaliaria para ver o desfecho final também. Bom, resumindo, cilindro cristaliniano tem zero importância no cálculo de uma lente tórica. Você falou o certo, a ceratometria. Qual a importância da ceratometria nesse caso? Avaliar o eixo do cilindro também, se está batendo. Reprodutibilidade. Então, primeira coisa, ceratometria córnea estável, patologia estável, seja ceratocone, seja RK, seja o que for, seja qual for a patologia coniana, ela tem que estar estável para você ter um cálculo fidedigno ao longo dos anos. Segunda coisa, reprodutibilidade. Então você tem que ter o poder cilíndrico sendo reproduzível em vários aparelhos, mas nem que seja no mesmo aparelho que você confie mais, você faça 3, 4 exames e os 3, 4 sejam compatíveis. Principalmente no que diz respeito ao eixo, até mais importante do que o poder. O
poder algumas pequenas variações ali tá ok. Mas o eixo é muito importante que ele seja coerente dentre os seus vários exames. E se tiver coerência entre topografia, ceratometria, biometria ótica, e, enfim, Pentacam, qualquer outro exame, se eu tiver, se nessa gama de exames todos eles tiverem um eixo coerente, você vai ter um cálculo muito mais preciso. O grande problema desses casos é, Rafael Hadi, o que é o problema nesses casos aí de pós-RK, de ceratocone, em relação à ceratometria? Não é confiável, né? Porque o eixo, o Vai mudar ceratocone. após a ablação, né? Peraí, um de cada vez. Rafael, fala primeiro, depois acho Calma que aí, foi a Ana que repete. falou, não é isso? Isso, repete para mim só a pergunta direita aí do que você. Qual que é o problema relacionado à ceratometria nesses casos pós-RK, ou caso de ceratocone, ou pós-refrativa? Uai. Uai, É porque a serotometria vai mudar, não vai estar confiável. como assim vai mudar? No caso da cirurgia refrativa, vai aplanar. No caso da ectasia, provavelmente vai aumentar, né? Não, vai mudar adiante da cirurgia para depois da cirurgia, mas o paciente já foi operado. A sua ceratometria está lá, e nesse caso que o Dr. Reinaldo trouxe, a topografia está mostrando uma ceratometria estável. Qual que é o problema dessa ceratometria? Eu não sei te responder. Ana, Mas provavelmente porque mudou depois da cirurgia refrativa, depois que ele fez o LASIK, né? Não era o mesmo valor pré. tudo bem, ele fez LASIK, fez RK, tem ceratocone, não importa. Ele tem uma patologia na córnea que altera o formato da córnea. Qual que é o Sim. problema na medida dessa ceratometria? Ô, gente, olha que a ceratometria está estável na topografia desde que ele fez a RK e o LASIK. Mas só que é o seguinte, isso aqui é uma A ceratometria ceratometria não simulada, pega. né? Então, a E aqui é uma, ceratometria. olha aqui é uma ceratometria simulada, é o Cassini. E aqui é a ceratometria central. Isso. Qual que você vai usar? É porque você tem que pegar a ceratometria, a central, né? As de 3 milímetros. E essas da topografia e do. Não sei se está certo. E do autorrefrator, pega as de 5 milímetros maiores. Então, você tem, pelo menos ceratocone, você tem que pegar aquela de 3 milímetros, o EKR. Isso É, seria uma justificativa? Maria, você ganhou uns 3 pontos, no final você perdeu um. O EKR entra no caso pós-refrativa, mas aí é uma coisa mais avançada. Mas pegando o início da frase, você está correta. Papai entregou de bandeja, é pai mesmo, pai é pai. Porque é o seguinte, você tem, dependendo do diâmetro aferido, esse paciente vai ter uma ceratometria com 3 milímetros, outra ceratometria com 4, outra ceratometria com 5, outra com 6, com 7, assim por diante. Aí entra o EKR que você falou, você vai saber o poder real da córnea em cada diâmetro medido. Para o cálculo da lente, você estava certa mais uma vez. Você tem que pegar ali os 3 milímetros centrais e ver que, apesar, vamos pegar aqui o olho esquerdo dele nessa foto do meio. Ele tem uma curvatura mais elevada ali na média periferia, mas o centro da córnea está mais ou menos estável. Eu Aham, de preciso 42, saber, 85. eu preciso saber se esses 3 milímetros centrais, eles têm uma ceratometria reprodutível e confiável. Outra coisa que pode alterar muito essa ceratometria, Vinícius, Córnea. No olho Chegou. seco. superfície ocular. Então, sempre avaliar a superfície ocular do paciente. Via de regra, o paciente tem ceratocone, ele já não tem uma superfície ocular muito boa, ainda mais se for usuário de lente de contato, etc. Então, está sempre avaliando essa superfície ocular. Se for o caso, tratar a superfície ocular. Eu estou com, por acaso, 3 pacientes, que um eu operei agora segunda-feira. Eu estou desde julho tratando a superfície ocular dele, paciente com
10,5 de miopia, 10 graus e meio de miopia, usuário de lente rígida por 30 anos, convenci ele a suspender a lente, repetindo topografia mensalmente desde julho, agora operou. E tá feliz da vida. Eu falei, foi uma luta, mas valeu a pena. Então tem que tratar a superfície ocular. E vira e mexe, você faz 3 exames, 3 deram alterados, avaliar a superfície ocular. Outra coisa que é importante em relação justamente a esses 3 milímetros centrais. Qual outra coisa que você tem que avaliar no paciente? Quem é que não falou ainda? Deixa eu puxar aqui. O outro Rafael. Faltou um Rafael. Tamanho da pupila. Perfeito. Põe em cima. Então, o paciente tem pupila muito grande, você vai ter uma dificuldade maior aí na escolha da lente, você vai ter mais dificuldade em atender a expectativa desse paciente. Então, sempre avaliar a pupila, em condições normais, para ver se você talvez mude a tecnologia, se você associa outra tecnologia, você muda o tipo de lente. Então, isso aí tudo tem que levar em conta. Porque se mesmo, vamos supor que o paciente tem uma córnea com uma, entre aspas, multifocalidade, cada milímetro central, cada arco ali de 7, 5, 3 milímetros, cada um tem uma curvatura diferente. Esse caso provavelmente não é um caso bom para lente tórica, ou lente multifocal, por assim dizer. Então, esse tamanho da pupila é importante levar em conta e ver também as alterações na curvatura corneana. Pode mudar muito de acordo com o diâmetro ferido. Vamos lá. Beleza. Curvatura está ok, a córnea está estável, e o paciente quer corrigir. Ele tem ali o quê? 2 de cilindro no seu olho esquerdo. Você colocaria uma lente tórica nesse paciente? Sim, não, por quê? Ana, A lente tórica tem que ser para astigmatismo regular, né? é? A topografia está a mesma, ela não mudou. E lá atrás, antes de ter a catarata, ele tinha 0,7, 0,8, quer dizer, era uma visão bastante satisfatória para quem já passou por 2 cirurgias na córnea, né? Sim. Ana, o que você levaria em conta para escolher se colocaria uma lente tórica nesse paciente ou não? Se bate o cilindro da topografia com o da refração. Eu acredito. Isso é um critério. E O se que o cilindro, se o mais? astigmatismo também é regular também, eu acho que o ideal seria, né? Ideal, mas não necessariamente obrigatório. Tem um fator aí que é mais importante para definir se a lente tórica vai ser uma boa indicação ou não. Melhora ao uso do óculos? Perfeito. Se ele corrige o cilindro com óculos. Se esse cilindro que ele possui tiver uma boa correção com óculos, a lente tórica vai dar uma boa correção para ele. Por 2 motivos. A redução da distância vértice vai propiciar uma melhor qualidade visual para ele. E quando você passa a correção de extraocular para intraocular, logo a distância vértice, você tem também aquela. Você reduz a alteração do tamanho da imagem e questão também do só de tirar a catarata também já melhora bastante a visão do paciente. Então, se somando os 2 fatores, tem bons resultados. Agora, se é um paciente que tem o astigmatismo e fala com ele óculos ou sem óculos, não faz diferença, o que dá boa visão para ele é lente de contato rígida, então esse caso já não é um caso para lente tórica. Você não vai ter bom sucesso aí. Em caso selecionado, bom, como eu falei, já entra nos milindres. Nesse Beleza, caso, como é que. que tem um Ah, astigmatismo de um ponto na segunda topografia, 1,04 e 1,12, e que não, e na refração está -2, seria boa indicação de lente tórica? se o óculos der uma boa visão para ele, sim. Ah, então o que você leva de topo de prioridade aí é o óculos corrigindo e dando uma visão boa, tem indicação de lio tórica.
Um dos critérios, sim, o principal. O primeiro que eu vejo para paciente com, vamos dizer, córneas anormais, com essa patologia que você já falou. Óculos te dá uma boa visão? Dá. Beleza, vou começar a pensar em linha histórica. Óculos te dá uma boa visão? Não. Por quê? Por que que o óculos não te dá uma boa visão? O que está acontecendo aí? E aí entraria no fluxograma de novo. Uhum. É... Você costuma fazer teste de lente? Com a lente de contato, não? Pra ter Sim. certeza? Também, né? Quando? Então, no caso, Quando se que eu não, farei esse teste de lente? Hã? a visão não melhora, né? Não melhora, aí você faz o teste com a lente de contato. Não, não entendi. Quando que você faria teste de lente de contato no paciente a ser submetido à cirurgia de catarata? Pra testar, se tem uma catarata que às vezes não é compatível, né? Tem baixa visão, a catarata não é compatível, você vai fazer o teste para ver se não é córnea. E a retina é Perfeito. estável também, né? Perfeito, exatamente isso. Então tem casos, quando eu fico na dúvida se o problema é a córnea ou é a catarata, faz um teste de lente rígida nele. Vamos lá. Bom, então tudo bem. Definimos o paciente, definimos a lente. Vamos pôr uma lente histórica nele. Como calcular essa lente? Ô, Gustavo, vamos ver o que é que foi feito aqui? Eu queria mostrar para ela. Volta lá, só no IOMaster desse paciente, por favor. Isso, obrigado. Você consegue dar um zoom? Consigo. Nessa tela aí, onde é que tá o mouse aí? Dá Peraí, um zoom aí, por favor. peraí. Ué, tô tentando sair. Ah, pronto, agora sim. Beleza. Tá Peraí. bom? Não, Sim. Não, tá bom, Opa, ou seja, eu já tenho o que eu preciso. tá? Tá? Agora tampou ali aquela a tua memória. Eu quero Peraí. esses dados principais aqui em cima. Esses dados. Dá um Ctrl Z aí que tava bom. Assim tá bom? Não, volta, Ctrl Z. Olha Aí, é aí. isso. Isso, tá bom, sim, mexe não. Então você vê o seguinte: o cilindro, vamos pegar o olho esquerdo. O cilindro central dele no IOMaster, o IOMaster mede, se não me engano, é 2,8 ou 3,2 milímetros centrais. O Lenstar é 3,4 e 2,6, 3,2 e 2,4. O Lenstar dá as duas medidas. O IOMaster, eu acho que é 2,8, mas depois tem que confirmar. Enfim, você vê ali, cilindro 2 a 80. Então a cerotometria lá era cerotometria simulada. Aquela cerotometria ali é de alto refrator. Então ela vai pegar a média aí dos 5 ou 7 milímetros centrais. A cerotometria da topografia é a mesma coisa, uma cerotometria simulada. Essa não, é uma cerotometria medida nos 3 milímetros, arredondando aí nos 3 milímetros centrais, de 2 a 80. Pai, você pode voltar na refração do paciente, por gentileza? Olha que coisa. 2 a 80. Assim, ó. Então, um caso redondinho para a lente tórica. O mesmo Uhum. da refração, é o mesmo dos 2 milímetros centrais, no mesmo eixo. Caso lindo para uma lente tórica. Tá certo? E aí, tá, tudo bem. Como é que nós vamos calcular essa lente? Olha lá. Mas se não batesse, por exemplo, é mais confiável nesse exame aqui, em que você falou que é 2 no eixo de 80. Se não batesse com alto refrator, este pega 3 milímetros e o outro pega de 6, você não poderia desconfiar, não? Olha, eu tenho um astigmatismo refracional, ou seja, Uhum. o óculos que dá boa visão para ele corrige 2 de astigmatismo a 80. Isso, Isso é o que dá 2 de melhor visão cima. para ele. Aham, A cerotometria central que eu preciso para calcular a lente dá 2 de cilindro a 80. aham, este bateu. Então, esses dois batendo, tô tranquilo. Agora, Se o refracional não batesse com
o do exame? Este que é minha dúvida. Porque já que o Tá, outro vamos lá. pega a média no 6 milímetros e este é mais confiável. Não, então vamos lá. Então você tem, vamos pegar esse caso. Você tem a ceratometria central e a refracional batendo. Beleza. Isso. Já me convenceu a fazer uma história. Se a Ok. topografia bater, melhor ainda. Se a ceratometria bater, melhor ainda. Mas se a topografia e ceratometria não baterem, só com esses dois primeiros dados eu já fico confortável de colocar na história. Agora, vamos supor que o refracional seja diferente do IOMaster. Um eixo esquisito, um poder esquisito não me preocupa tanto, que às vezes o paciente até prefere um cilindro hipocorrigido. Mas um eixo esquisito, isso me preocupa mais. Aí eu tenho que entender, o meu exame está confiável? A superfície ocular está boa? O paciente está, na hora de fazer o exame, ele está fixando bem? Que às vezes o paciente com ceratocone, ou cataratas, ou capsular posterior, tem dificuldade de fixação. Então, na hora do exame, ele pode olhar um pouco de lado e aí dá erro de medida mesmo. E aí você tem que ir lá no exame, ver no aparelho se o exame está bem feito. No caso do Elmaster, ele não te dá essa imagem. Mas, por exemplo, no Tomei que a gente usa, ele tira a foto da. Ele te mostra a topografia utilizada para a certometria. Ele tirou a foto lá na hora. E aí você consegue ver se está centrado, se a imagem está semelhante com a imagem central da topografia. Você consegue ver se está tendo algum descentramento. Você consegue ver se está tendo algum artefato esquisito lá. Então essa foto é muito importante. Se você tem aparelhos como o Elmaster ou o Lenstar, eu acho que o Lenstar também te dá essa imagem. Mas se o seu aparelho não te dá essa imagem, é bom você mesmo fazer o exame e ver se o paciente está tendo uma boa fixação, se o exame está de boa qualidade. Se contudo por tudo, o exame está de boa qualidade, o paciente está fixando bem, está tudo certinho, superfície ocular ok, mas os eixos não estão batendo, é um caso que eu provavelmente não usaria uma lente tórica. Certo. Aí vai muito do feeling também e da análise que você vai fazer do paciente. Ok. E aí? Tá aí o IOMaster, como é que nós vamos calcular a lente desse paciente? Ô, Vinícius. Vinícius? Tô aqui, tô só olhando aqui o exame. Ah, tá. Doutor, a gente pode usar aquela calculadora que você comentou na aula passada, da Esker, com esses dados aí. Pode? Uai, eu imagino que é uma possibilidade. Você pega os dados do exame, coloca na calculadora, coloca que o paciente tem histórico de cirurgia refrativa e vê as possibilidades. Teoria muito boa. Prática não funciona. A Eskers, ela não aceita duas patologias. Você não consegue colocar refrativa e lente tórica. Você põe refrativa Hum, ou lente tórica. Ceratocone ou lente tórica. Entendeu? entendi. Então ela não funciona para esse caso. Lente tórica pós-refrativa ou ceratocone. E aí? Isso Uai, aí. não pode colocar na Coloca só tórico? calculadora da barra histórica, não? Não. Você bateu na trave. Rafael Oliveira, manda. Oi. A Ô, True-K? True K. Barrett True K Toric Calculator. A Barrett, ela tem 5 fórmulas. Ela tem a Universal 2, ela tem a tórica, ela tem a True K, ela tem a True K Toric e ela tem a Barrett RX. Então, cada uma dessas para uma função específica, uma patologia específica, um caso específico. Então, você tem que saber usar essas fórmulas, saber quando que você vai usar qual dessas fórmulas. E aí, nesse caso, você tem que usar Barrett True K Toric Calculator.
No caso de um ceratocone, você pode usar também a CANE. A CANE aceita fazer cálculo de lente tórica em ceratocone. São as duas que aceitam. Tem a Panaceia também, mas ela é difícil demais de usar. E hoje, a referência hoje são essas. Como de padrão ouro é a Barrett, mas a Kane é muito boa também, serve para tirar dúvida. O que mais? Mais alguma dúvida sobre esse caso? Vamos fazer outro caso? Ô, Querem Gustavo, perguntar? só uma Vamos, dúvida. aqui, ó, ô, Gustavo, vamos ver o que foi feito aqui, ó. Foi indicado uma lente tórica. Esse paciente, eu sei que operou ele. Aqui, olha que interessante. Depois da lente tórica. Pai, sua foto, sua imagem sumiu, sua tela sumiu. Hã? Ah, é? Então, espera aí. Ô, Gustavo, posso só tirar uma dúvida aqui antes? Manda. Você sempre utiliza mais de uma fórmula na hora de calcular? Depende do caso. A maioria das vezes, sempre possível, eu uso mais de uma. Apareceu aí? Apareceu. Sim. Bom, então, aqui, ó. Olha aqui, então. É... Olha aqui a visão que o paciente ficou. Foi feita uma báscula, lente tórica, ficou 0,8 e Ager 2 sem correção. E o interessante, paciente com 60 e tantos anos, né? Aqui, ó, encaminhada para cirurgia plástica. A pessoa fica tão feliz, a autoestima aumenta tanto, que a pessoa começa, às vezes, até fazer uma cirurgia plástica que ela nunca tinha pensado. É muito legal. Vocês querem discutir algum outro caso? Querem mostrar algum outro caso aí para o Gustavo? Você falou que essa fórmula da ESCS não funciona, Gustavo, que ela dá muito erro? Não, você não prestou atenção. Essa fórmula da ESCOS, ela é excelente. Ah, Ela só não funciona para você calcular lente tórica em paciente pós-refrativa ou paciente com ceratocone. Ela é certo. ou tórica pura, ou ceratocone com lente asférica, ou pós-refrativa com lente asférica. Para ser tórica pós-refrativa ou tórica com ceratocone, tem que ser a Barrett True-K. True-K Toric Calculator. Deixa eu pegar um outro caso aqui. Enquanto o papai procura, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ô, Gustavo, até que ponto a gente consegue confiar na refração do paciente com a catarata, assim, por exemplo? Que é um critério importante, né? A melhora com óculos, ou você leva em consideração o óculos do paciente, não a refração. Você entendeu a dúvida? Entende? Então é o seguinte. Normalmente, se você já acompanhar o paciente, facilita bem, né? Você Hum, vem acompanhando a refração dele e a visão piorando devido à progressão da catarata. Mas a pergunta é, aqui, antes de você ter catarata, o óculos te dava uma boa visão? uhum. Sim ou não? Sim, o óculos dava uma boa visão. Você tem alguma topografia prévia, alguma coisa para eu ver se sua córnea está Apareceu aí? estável? Apareceu. Apareceu? Isso é onde? Apareceu? Apareceu, sumiu. Isso, apareceu de novo. Isso é Ou praga. então, Então tá. Tá colando ali. Então, praga. praga. Não lembro dessa ponte, não. Essa é uma torre. Então, eu continuo não lembrando dela. Ah, lembrei. Pronto. Essa que tem o museu de tortura lá em cima? Não. Museu de Então, arma, de. Isso é um paiol, é um lugar de guardar arma, guardar paiol, né? De munição, essa paiol. coisa. Então Bacana. vamos lá. Então, Gustavo, olha esse caso aqui. Essa paciente tinha essa refração. E ela não aceitava mais a ideia de voltar a usar lente rígida.
Mas olha que situação. Ela tinha um É ceratocone, plano com -7, plano com -5? e uma visão Eu... muito ruim. Uhum. E, bom, tentei convencê-la a usar a lente, pelo menos que fosse gelatinosa, e ela usou. De 87 a 99 ela usou lente. Aí ela começou a desenvolver uma catarata. E aí? O que é que nós fazemos com essa paciente? O que é que vocês fariam com essa paciente? Um autoastigmatismo, um ceratocone, uma baixa de visão de longa data. A visão dela era 03, 04 sem catarata e passou a ser quanto com catarata? Não tem nome. 0,5 com lente de contato tórica. Mas isso já com catarata ou ainda sem? Não, ela estava usando. Nesse aí era antes da catarata, né? Esse foi lá quando ela começou, quando ela parou de usar lente rígida e que eu passei para lente gelatinosa tórica, porque ela não aceitava mais usar lente rígida. Então, estava com essa É, visão com lente de contato. entendi. Ceratometria estável nos anos que pôde acompanhar? De A paciente 87 até 99? estava com essa refração já, usava esse óculos, não adiantava mexer na refração. O paciente, tudo que podia fazer ali, ela não conseguia melhorar a visão com óculos. Só melhorava com a lente de contato rígida, mas ele já não queria usar mais. É. Então, pelo fluxograma que a gente está montando aqui, que eu estou tentando fazer aqui no tablet, é um paciente que a gente não seria uma boa indicação de lente tórica. Não melhora com o óculos, só melhora com a lente rígida. Nem tinha lírio tórica, né? Pelo que o senhor colocou aqui na época. Essa topografia de 2002 condiz com uma topografia de ceratocone por causa dos valores ceratométricos aí não tá tão aumentado, mas a gente percebe que tem um astigmatismo irregular com maior curvatura inferior, para a gente ver se adapta para regularizar a córnea, um anel se for. Tá 49. Mas aí tá escrito também que anel não disponível, né? Não tinha como. É, não tinha na época. Nós falamos Mas eu tô falando 2002. por água. 2002 ainda não tinha anel. Se fosse agora, eu acho que eu iria na ideia da Malu, de tentar o anel, regularizar um pouco a córnea, ver se reduz esse astigmatismo. Se ficar reprodutível o eixo astigmatismo nas próximas topos e melhorando com o uso de óculos, aí a gente poderia pensar numa lírio tórica, caso contrário, não. Porque se tivesse o anel, eu colocaria o anel primeiro antes da catarata? Acho que sim. Até mesmo para regularizar Vamos ver o que é que foi feito. Foi feita a cirurgia. Também não tinha lente tórica. E nem talvez fosse indicada também a lente tórica nesse caso, né? Ela operou. Essa lente que eu usava, uma lente da Amo, que a distribuía era a Allergan. Olha como é que ficou a visão depois da catarata, depois da cirurgia. Olha Mas que se fosse frustrante. hoje, doutor mesma coisa. Reinaldo, se você Hã? fosse hoje, com essa topografia, você regularizaria a córnea com anel e pensaria depois em uma linha tórica? Depende de como ficasse a visão. Se tivesse colocado o anel antes de ter catarata, eu ia ver quanto que ela ia conseguir melhorar a visão com correção para justificar uma lente tórica no futuro, né? Mas não tinha lente tórica e nem tinha anel. Foi feita a cirurgia de catarata.
E a paciente, evidentemente, não ficou satisfeita. Aí, muito bem, parará, parará, Pai, 0504, olha aí para você ver. pai, que lente que é essa? Hã? Que lente que é essa? A lente que eu usei muito tempo, a lente da Amo. Era aquela Slim 5x6? Não, não, isso aqui é dobrável, isso aqui é de silicone. Ah, tá. É, Que então tá aí. pensando aqui, se fosse em 2002, não tem lente, não sei o que, não tem. É, eu pensaria em talvez na hora da cirurgia, colocar talvez o sleeve, até colocar uma lente dobrável mesmo, mas dar uns 3 pontinhos ali na córnea, no eixo mais plano, para tentar pelo menos regularizar a córnea, diminuir essa simetria, Poderia porque ter era o que sido tinha uma na boa época, né? ideia. Era o que tinha na época. Você poder dar ponto lá para tentar encurvar no eixo mais plano e deixar a córnea menos irregular. Vamos ver o que foi feito. 2005 foi regulamentado, então, o anel. Ela voltou a usar lente de contato, pôs uma rosicar nela, porque ela não tinha uma boa visão pseudofácica. Nós estamos agora em 2008. Já tinha um anel. Aí foi colocado o anel nos dois olhos. Visão antes da catarata, 0404, 05. Com lente de contato, visão 1. Isso é importante para a gente ver a visão potencial, né? Olha aí agora a topografia dela depois do anel. Foi colocado o anel no olho direito. 5 meses depois, anel no olho esquerdo. Olha a ceratometria aí, se fez alguma diferença aí. Bom, agora nós estamos com a paciente pseudofásica, com anel no olho e com catarata e anel no outro olho. O olho Tá aí. esquerdo melhorou muito. Na época Realmente. também não tinha fento, né? Então eu fiz isso aí com anel, com técnica manual. Agora nós estamos falando de 2013. Como ela tinha uma excelente visão com lente, então ela realmente tinha uma visão potencial, uma retina muito boa. Continua o raciocínio aí agora. Ela está com lente nos dois olhos, com pseudofásica de um olho e agora anel nos dois olhos. Agora a Ah, gente já pode pensar numa lente tórica. Mas o que a gente estava falando é da correção com o óculos, né? Que tem que melhorar a visão, porque a lente tórica cria uma nova superfície ali. A gente não pode fazer o comparativo com ela para pensar na lente tórica intraocular. muito bom. E aí o seguinte, nesse caso, o que você faria? Eu tentaria ver primeiro se na refração com óculos, como que está a visão desse olho direito, já que já tem o anel e é esse olho que vai ser operado de catarata. Ver se esse astigmatismo bate com o topográfico, o refracional bate com o topográfico, se melhora a visão. Estável aparentemente está. Está ali 51,6, 47,9, 51,4, 48,3, está mantendo nessa faixa. Para a gente conseguir definir se bota ali o tórica ou uma esférica. Para frente. Para Uhum. frente. Então aí foi o cálculo da lente agora do olho direito, já tinha operado do esquerdo. A gente tem refração dela, doutor Reinaldo, dessa época? Refração de óculos? Antes da cirurgia, Da era catarata menos depois do 5, né? anel. Era menos 7,5
No olho direito, Não, eixo 60 e menos 5, eixo 135. eu digo depois do anel, É isso que nós vamos ver aqui agora. que ficou com 3,60 ali pelo Iomaster. Olha lá. 140. Olha lá o que, que aconteceu. Depois da cirurgia, operou em 2013. Olha a visão do olho direito com a lente tórica. O olho esquerdo não foi colocado a lente tórica, né? Sim, o direito ficou E excelente. agora? Olha o resultado que essa lente tórica deu, que coisa maravilhosa. O equivalente esférico praticamente plano. Uhum. E agora? É ali. Enquanto o Rafael Valente pensa aí qual que é o próximo passo, o Rafael Hadi, como é que nós vamos calcular essa lente nesse caso? Você fala calcular a lente do lado esquerdo? Tem a lente no lado Lado direito já foi esquerdo, implantado. Não, aqui a paciente já foi operada. Mas Isso, vamos por um caso, eu calculei, como que eu calculei a lente para esse olho, desse olho direito? direito foi operado. Colocou a lente tórica. Acho que utilizando a ceratometria dos 3 milímetros centrais ali depois de ter implantado o anel e de estar estável a topografia. Qual Mas aí A forma? tem. Kenny, na forma de Kenny, dá? Que a Kenny calcula até lente tórica. A minha dúvida é se tem lá a opção de calcular depois do anel. Sim, a Kenny é para ceratocone. E aí você tem no esboço lá ali o tórico e não tórico. É para ceratocone? Poderia, Gustavo? Mas esse paciente pôs anel, cadê o ceratocone dele? Ele não deixa de ter ceratocone, não. Ah, eu acho que E ele aí? não deixa de ter Você tem ceratocone ceratocone. Oi? e o paciente tem ceratocone e o paciente tem Isso. anel. Como é que você Pois calcula a é. lente no caso desse? Então, tem vários estudos. Tem um estudo que pega aquele valor que eu te falei no Pentacam, ou tem alguns estudos que usam o K de 43,25. Não s- não sei ao certo. Eu pegaria o valor dos 3 milímetros centrais do Pentacam aí, ou usaria esse K sugerido de 43,25. Rafael Hadi. Rafael Hadi, tá aí? o Gustavo, conclui o Rafael. caso, então. Acho que o Rafael foi Não, o passear. Rafael está Vinícius, online. Ele está online. deve ter dado a passeada. Ô Vinícius, o que que você faria nesse caso? Nesse caso, eu Como você calcularia calcular? 4K também, eu acho. Usando qual ceratometria? Dos 3 milímetros centrais. Ok. E qual você usaria a True K Toric?
Eu também estou nessa dúvida de se ela comporta o cálculo pós-anel também. Isso eu nunca cheguei a pesquisar nela. Então, vou facilitar para vocês. Não tem nenhuma fórmula hoje com opção de pós-anel. Porém, existem muitos estudos. Um deles é bem interessante, sendo produzido pelo nosso amigo Frederico Bicalho. Tá para publicar aí. E o seguinte: o que é o grande problema do ceratocone? Qual que é o grande problema de você calcular a lente em paciente com ceratocone? Dando mais uma colher de chá. É o mesmo problema que você tem para calcular a lente em paciente pós-cirurgia refrativa. Alguém? Ana? É um problema dos 3 milímetros centrais que você falou? Não. Por que você tem que usar uma fórmula diferente para calcular a lente em paciente pós-refrativa e para calcular a lente em paciente com ceratocone? Não dá para usar a fórmula tradicional. Porque a córnea dele não é regular. Então, cada uma ceratometria de 3, 5 milímetros não dá o mesmo valor, né? Nem o caso central. Não, mas pega só os 3 milímetros centrais do paciente. Você pega os 3 milímetros centrais do paciente. Se você pegar essa imagem e deletar, pegar só os 3 milímetros centrais no paciente pós. Vou pegar o olho direito desse paciente pós-anel. Você não dá para saber que ele colocou anel. Uhum. Entendeu? Então você não dá para saber se ele tinha ceratocone, você não dá para saber se ele tinha. Até por uma cirurgia fotoablativa bem feita, você pegar os 3 milímetros centrais, não dá para saber que ele teve cirurgia fotoablativa. A questão é por que você tem que usar nesses pacientes umas fórmulas específicas para ceratocone e para pós-cirurgia refrativa. Que eu acho que se você não colocar numa fórmula comum, o aparelho vai interpretar que é uma córnea normal, com aquela relação normal, anterior e posterior, e vai dar surpresas, hipocorreção ou hipo. Rafael, desculpa, cortou aqui o áudio para mim. Você poderia repetir? Se você não usar uma fórmula especial, o aparelho vai, as fórmulas consideram que é uma córnea normal, a relação anterior e posterior normal, e vai dar surpresas, ou hipocorrigir ou hipercorrigir, dependendo do que foi feito aí na córnea. Isso. A questão é, paciente pós-cirurgia fotoablativa e paciente com ceratocone, a correlação padrão entre a córnea anterior e a posterior ela é alterada. Então, quando você pega o olho normal para calcular uma lente, você usa a ceratometria anterior e as fórmulas estimam a ceratometria posterior baseada na anterior, que ela é mais ou menos regular, ela tem uma proporção de uma para outra regular. Quando você faz essa cirurgia fotoablativa ou o paciente tem uma doença na córnea, você altera essa proporção entre a curvatura anterior e posterior da córnea. Por isso as fórmulas específicas. Só que no anel, quando você coloca um anel, você meio que regulariza essa questão do ceratocone. Ele vai manter, ele ainda vai ter uma alteração da curvatura anterior com a posterior, mas ela diminui bastante. Então, você pode usar dois métodos para calcular essas lentes. Um é usar o EKR, que foi citado previamente. O EKR vai te dar o poder real da córnea naqueles 3 milímetros centrais. A outra forma é usar uma fórmula tradicional, sem ser de ceratocone, sem ser de cirurgia fotoablativa, sem nada. Uma fórmula padrão, uma Holiday 2, por exemplo. Uma Rio RBF, enfim, qualquer uma fórmula que você quiser, Barrett Universal 2, Barrett Toric, enfim, qualquer uma dessas. Ignorando o anel, ignorando o ceratocone. E os resultados têm se mostrado também bem precisos, usando tanto o EKR quanto essas fórmulas tradicionais. Não é tão preciso quanto óleos virgens, mas tem se mostrado com o melhor resultado possível. Vamos ver o que foi que Dúvidas? aconteceu? Ah, bom, Vamos. e alguém sugere alguma coisa aí? Essa paciente está insatisfeita. Ô, Gustavo, essa paciente, ela é esposa do doutor Guilherme, lá de Santa Bárbara. Olha só que coisa. É, Não, eu gosto mais dele. Faleceu, né?
Gostava demais dele. Faleceu. Bom, e aí? Até insatisfeito o quê? Com o olho esquerdo? Ah, com certeza, né? Porque o esquerdo foi colocado uma lente esférica, né? Uhum. Que é o que tinha na época. E aí eu vou fazer duas perguntas aqui para o Rafael Valente. O que você faria? Melhor, vou dividir. Rafael Valente, estamos em 2014. O que você pode fazer por essa paciente? E Maria, estamos em 2024. O que você pode fazer por esse paciente? Rafael primeiro. Primeira conduta para essa paciente, eu tentaria um novo teste de lente com ela nesse olho esquerdo. Uma lente rígida. Caso ela não se adapte à lente, não queira usar a lente de nenhuma forma e não esteja bem adaptada aos óculos, porque realmente com esse cilindro aí fica um pouco difícil, a gente poderia sugerir uma troca de lente, mas que é uma cirurgia bem mais extensa para colocar uma lente tórica. E aí, nesse caso, eu tenho até uma dúvida. Aí a gente usaria os dados de antes dela operar a primeira vez para fazer o novo cálculo, ou só usaria a ceratometria pós-anel mesmo e faria o cálculo normal, igual do olho direito? Mas O que ela você não acha? operou ainda a catarata do Lógico. lado esquerdo, não, é? Já operou? Já? Já operou, foi a primeira a operar em 91. 2013. Ah, é verdade. 2013 2002. tá agora, né? Ela operou foi lá atrás. 2002. Boa É. pergunta, Rafael. Qual ceratometria que você usaria para calcular, se fosse trocar a lente, qual ceratometria você usaria para calcular a lente desse olho esquerdo? Eu acredito que essa pós-anel, pós-estabilização da refração ali do anel e da topo. Até porque é uma nova superfície ali que foi criada, na córnea foi aplanada. E o olho esquerdo Exatamente, né? foi o que mais aplanou, se eu não me engano. Exatamente. E você, Maria? Nós estamos em 2024. O que que você poderia fazer por essa paciente? Ah, seria muito bruto fazer alguma cirurgia refrativa em cima nessa córnea? Em Sabe cima de um aquela lente anel, não, né? suplementar ela tem para hipermetropia e astigmatismo? É Sim, um Aquela que põe no pigback, sulco, então. põe na frente da lente, né? sim, Seria um pigback, a opção. Então acho que seria uma boa opção. isso. Agora eu vou apertar a Maria. Qual lente? Ou qualquer Rafael, qualquer um dos fellows. Qual lente vocês colocariam? Ó, Alguém? ela não corrige com óculos, né? Ou Não, seja, papai a visão com falou Coflex. de óculos, lente. Hum? a visão com óculos não fica boa. Então, com isso, eu acho que seria um fator de uma contraindicação relativa para a liutórica neste olho. Não, com a visão de 0,8 depois de duas, três cirurgias, a visão tá muito boa. 0,8 mal depois de três cirurgias com essa refração, eu colocaria uma lente tórica nela tranquilamente. A questão é o Uma seguinte, eu Sulcoflex tô tórica. uma Sulcoflex, Mas mas por você que tem a opção então da ela está, tipo, insatisfeita com a visão, insatisfeita porque não está com 100%? Na verdade, ela só Não, não ela tá quer óculos. insatisfeita com a refração dela. Num olho ela tá Tá. Tá praticamente lá plano, escrito, no tá, outro gente? Ela olho. não quer usar óculos. Então eu colocaria uma liutórica aí. Pois é, Do teria que ser uma lado. Sulcoflex, porque você tem a opção da Sulcoflex, você tem a opção da Add-on e você tem a opção de fazer um piggyback com uma lente de três peças, se não me engano, três peças tórica
Eu acho que atualmente tem que confirmar se a Johnson ainda tem. Mas eu acho que era a única que tinha tórica 3 peças. Mas seria a melhor opção seria essa. O Add-on. Add-on não tem tórica. Teria que ser a Sucoflex. Vamos Mas ver o que foi enfim, feito? isso. Uma lente gelatinosa, ela não queria usar óculos. Então, a conduta que foi adotada aqui foi colocada uma lente gelatinosa no olho esquerdo, para uso social, e resolveu o problema do óculos dela. Possivelmente foi feita uma lente para colocar ela com uma báscula. E olha, gente, como é que está interessante, olha como é que está ficando bacana essa córnea. Olha como é que ela era e como é que ela está agora. Está cada vez mais regular. E uma coisa muito gratificante é que 32 anos depois da primeira consulta, esses anos todos ela não dirigia. Ela renovou a carteira de habilitação. Ficou extremamente feliz por causa de poder dirigir. Vamos ver aqui. E olha que interessante, como o astigmatismo é contra a regra, ela tem ali mais ou menos um equivalente esférico um pouco próximo do plano, né? E com o astigmatismo contra a regra, ela tem uma visão boa de perto. Acabou que ela ficou com uma báscula. Esse erro refracional pós a cirurgia com a lente esférica deixou ela numa situação de independência de óculos. Ela praticamente não usa óculos mais. Quer dizer, isso aí não foi premeditado, isso aí foi o que ficou depois da lente, porque era a lente que tinha. Aí está mostrando agora, a cirurgia foi feita com anel, foi feita técnica manual, e observe que ela faz controle periódico, em 2022 isso aí. Entendeu? Muito bem. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguém quer tirar mais uma dúvida? Quer partir para outro caso? Querem questionar alguma coisa? Pessoal, se ninguém tem perguntas, vamos para o próximo caso, então. Então vamos lá. Um caso Você já aqui escolheu agora. outro aí, Reinaldo? Vamos lá. Agora esse aqui também é um casinho legal. Todos são muito legais, né? Aqui é uma réplica da famosa Troia. Então vamos lá. Agora nós estamos falando de um paciente com ceratocone com CAMASP de 65 e 70, tá? Médica. O outro era esposo de médico. Não usa óculos, porque não consegue enxergar com óculos, ela usa lente Rosicá. Estava reclamando, eu fiz um teste com escleral, mas ela optou por continuar usando a lente rígida gás permeável. Olha a visão, a PAN dela é 20/20, a acuidade visual dela com correção 0203. A idade visual com pinhole. Com pinhole. Olha aqui o Pentacan, é um cone muito avançado. Esses casos, gente, eles não têm, pela normatização da, da Anvisa, né? Não tem indicação de anel. Eles não liberam para fazer cirurgia quando você tem opacidades, que é o caso,
e quando você tem também ceratometria, um ceratocone grau 4, que é o que ela tem bilateral. E aí, fazer o que com essa paciente? E ela não, ela tem, foi 2008, 43 anos, agora está com 53, 56 anos agora, né? Quer dizer, ainda é uma paciente jovem e com uma deficiência visual muito, muito importante. Lembrar que ela usa a lente Rosicart como báscula. Apesar dela não ter uma visão boa, ela tem uma visão de 0,5 com lente de contato Rosicart. E no outro olho, ela opta, em vez de ter uma melhor visão para longe, ela opta para ter uma visão para perto, para não usar óculos. Então, vocês veem como é que a paciente, às vezes, é resistente ao uso de óculos. Fazer o que com essa paciente? Vamos lá. Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, vamos para frente. Então, tá aí o pentacando a paciente. Eu falei assim, bom, o caso é para transplante. Falei com ela, a gente pode tentar um anel para ver se a gente consegue alguma melhora da visão, já que ela já está com a visão também muito comprometida, tem opacidade, tem um ceratocone muito avançado. Então, eu optei por avaliar, fazer o anel no olho esquerdo, que é o que tinha melhor prognóstico, tinha menos opacidade. Então, não, no olho direito, que tinha um ceratocone menos avançado. O direito era 65 a massa, o outro 70. Então, foi feito, então, um anel no olho direito. Ela estava agora praticamente a mesma visão, né? Melhorou sem correção, mas continuou com 0,3 com pinhole. Posteriormente, a gente conseguiu uma visão de 0,4 com ela com óculos, coisa que ela não tinha nenhuma possibilidade de melhorar com óculos. Observe que ficou até uma refração até razoável, -1 com -3, 0,4 mal, que está o pentacando o outro olho. Então, chegamos nessa situação. Ela está com 0,3, com -2, com -4, 90, 0,2 com lente rígida. E agora com a catarata. E agora? Cone muito avançado, opacidades. Alguém sugere alguma coisa? Bom, É o olho direito que você falou que não tinha opacidade, né, doutor? não. Os dois têm opacidades. O direito tem uma ceratometria um pouco menor, por isso que foi tentado primeiro no olho direito. Agora, a questão é o seguinte, ela continua com a visão muito ruim. Fazer a catarata, olho direito, ou pôr anel no olho esquerdo? Chegou a fazer algum teste de lente depois desse anel, para ver se melhora mais do que com óculos, ou não teve melhora? Não, na verdade, não foi cogitada ela continuar usando lente, porque ela já estava com catarata também. Então, agora, se observa que lá atrás, que ela não tinha catarata, ela já tinha uma visão muito ruim. Ela melhorava com lente de contato no olho direito. Ela tinha uma visão de 0,5. Uma visão muito boa, mas era o que era possível. O que vocês acham agora? Faz uma faca no olho direito ou faz o anel no olho esquerdo primeiro? Não. Gente, o paciente, se você explica de forma didática as vantagens de uma e de outra, o paciente tem condições de ajudar na decisão. A gente não deve fazer as coisas de forma arbitrária. Até porque vários médicos poderiam ter condutas diferentes. Quem faz transplante
ia querer fazer transplante, quem faz anel queria colocar anel, e quem faz lente de contato queria fazer lente de contato. É assim que funciona. O que vocês acham? Bom, já que vocês não acham nada, vamos ver aqui. Ali está a ceratometria do olho esquerdo. Deixa eu ver, esquerdo? Não, direito. Observa como é que mudou. Ela era 65, ela agora está 45, 51. Uma melhora muito grande, né? Vocês observam o seguinte, que aqui não é um aplanamento, aqui tem muito de opacidade também. Então, vamos ver. Vamos repetir o Pentacam. Difícil, né? Porque tem a opacidade das imagens, dá esses artefatos, dá a impressão que tem um aplanamento. Isso não é um aplanamento, são opacidades. Então, foi repetido o Pentacam do olho esquerdo. Aí tem aquela situação que a gente sempre fala, né? A lente de contato, ela deforma muito a córnea. Ela estava com 60 de curvatura. Ela não consegue ficar sem lente de contato. Ela ficou 2 meses sem lente de contato, porque agora ela tinha a opção de usar um óculos no olho direito. Olha o que aconteceu com a topografia dela. Foi para 48,50. Era 70. Olha o que uma lente faz com uma córnea para quem não tem alternativa de usar óculos. Bom, 2022, então, o primeiro foi posto o anel no olho direito, melhorou bastante a visão dela. Isso aqui era a visão que ela tinha com lente de contato. Colocamos o anel no olho esquerdo e ela agora estava com catarata já bem densa em ambos os olhos. Mas olha aqui, depois do anel, o que é que ficou a visão dela? Uma melhora bastante significativa. Aí, então, está agora, depois da catarata, primeiro dia pós-operatório, 0,7 de visão. Impressionante. E essa paciente, então, foi feita uma báscula. Do olho direito, ela ficou um pouco de miopia, do olho esquerdo ficou com 0,7 sem correção. Essa paciente que tinha uma visão de 0,3, 0,4 com lente rígida, já com a córnea muito alterada a superfície por causa do uso contínuo da lente, ela agora tem a alternativa de não usar nem óculos, nem lente de contato. Agora, quais são as características aí dessa decisão, dessa tomada de decisão para calcular a lente? Uma córnea com opacidade, uma córnea com uma ceratometria extrema, mas vale aquela máxima. Todo paciente que usa lente de contato, ele tem que tirar a lente de contato até normalizar a topografia. Com a córnea sem retirada da lente de contato, você jamais seria capaz de fazer uma medida precisa do cálculo da lente. Se você usasse aquela ceratometria que tinha lá atrás de 70, vocês imaginam que desastre que seria o cálculo da lente. Aqui está a biometria. Vamos ver se eu dou um zoom nela aqui. Olha aqui. Vê se tem alguma coisa aí que seja interessante discutir, tá? Olha aqui. Queria chamar a atenção, essa imagem ali da topografia mostra, a gente consegue ver os 3 milímetros centrais e ver uma certa regularidade ali no astigmatismo central. Então, isso para o cálculo da lente, na hora que você vai ver a qualidade do exame, isso é importante. Olha a topografia que foi medida pelo Tomei. Totalmente diferente daquela topografia que a gente viu lá atrás, né? Ou seja, nos 2 milímetros centrais, ela tem 2 de cilindro. Olha que impressionante. Olha como é que ficou a ceratometria depois do anel. 52, 52, 46, 48. Isso explica por que ela teve uma visão tão boa sem correção. Muito bom.
Você quer discutir alguma coisa sobre esse caso, tá? Doutor Reinaldo, estou com uma dúvida Diga. só. Naquele slide que você pergunta se a gente deveria operar a faco do olho direito primeiro ou implantar o anel do esquerdo. O direito já tinha implantado o anel. Nesse momento, tem diferença de decisão de qual olho operar primeiro? Eu entendo que, assim, claro que faz diferença implantar um anel e depois a faco do esquerdo. A sequência seria essa. Mas o direito que já tem anel, se você já quisesse deixar ela com uma boa visão e fazer a faco antes de implantar o anel do esquerdo, não poderia? Você veja bem, ela tinha pouco tempo de implante do anel. O anel ele não faz um efeito a curto prazo. Então, eu não sei qual que vai ser o resultado final dessa ceratometria. Você faz a faco numa fase que o anel ainda não atingiu o seu objetivo total, você pode calcular erradamente a ceratometria, tem um cálculo biométrico muito importante. Então, como Entendi. você tem um tempo para poder o anel fazer efeito, se são 3 meses, fala que é 3 meses o efeito máximo, o anel faz efeito a vida toda. Um ano depois você tem diferença. Então, eu achei melhor colocar o anel, observar, porque ela já tinha tido uma melhora significativa com o anel, então ela já tinha como usar um óculos, então eu achei melhor manter ela com óculos, suspender os da lente do olho esquerdo, que ela estava com a superfície toda alterada, por isso que deu aquela topografia toda alterada. Olha a topografia depois que suspendeu a lente e vão pegar lá a topografia dela original. Essa aqui é... Não, direita. Vamos pegar do olho esquerdo. Aqui, ó. Olha a topografia dela. Guarda essa imagem aqui, do olho esquerdo, e olha como é que ela estava depois que ela suspendeu o uso da lente. Olha aqui. Então, se Né, você mudou faz... completamente. Aqui tem 46, 48. Aqui tem... Deixa eu pegar aqui. Estou conseguindo ver. Não, aqui ela já estava sem lente. Vamos pegar lá na frente. Quando ela chegou. Aqui, ó. 70,55. Olha que loucura. E aqui agora, olha essa topografia. E aqui agora a topografia depois suspensa a lente. Vamos pegar aqui quando que foi colocado esse anel no olho esquerdo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui, ó, 2 meses sem lente de contato. Olha como é que a topografia já melhorou. Olha como é que estava. Olha como é que já está. E aqui ela estava com 0,4 com óculos. Por isso que eu fiz o anel no olho esquerdo. Ela tinha condições de ficar, de viver. Aí, aqui, ó, olha para você ver. Aqui foi a topografia já depois de 2, 3 meses sem lente de contato, aqui embaixo. Após conseguir medidas consistentes, 3 meses sem lente de contato, foi então feito o planejamento do olho esquerdo. A cor que estava 70, agora está 45 por 50. Depois do anel, quando foi fazer a biometria, estava 46 por 48. Aí fica mais fácil fazer o cálculo da lente. Observe como é que ela tem opacidades centrais. E ela então ficou com o olho direito. Como é que ficou aqui? Olho direito, 0,7 no olho esquerdo e Águer 1 direito. Como ela não melhorava para longe, eu deixei esse olho para perto. Aí estão mostrando as opacidades bem centrais. Olha lá. Olha lá. Por isso que deforma a topografia. Onde tem opacidade, geralmente tem uma área de sugerindo aplanamento. Bom, então, observa, nós estamos falando de 15 anos de follow-up. Essa paciente continua sem óculos. Ela está fazendo agora sem óculos o que ela fazia antes com a lente de contato, detonando a córnea dela. Aqui é o primeiro dia pós-operatório, essa paciente ainda está com ar na câmara anterior. Muito bem. É alguma característica, Gustavo? Uma situação dessa cheia de opacidade, com um ceratocone já muito avançado? Você teria alguma dica em relação ao cálculo da lente? Quem fez essa cirurgia foi você, quem calculou a lente foi você.
Como que você conseguiu um resultado tão espetacular? 0,7 sem correção e uma báscula no olho direito. Olha, Olha aqui. Ela ficou com -2 com -4 a 90. Então, ela usa tem- esse olho como báscula. E o olho esquerdo não aceita correção, 0,7. olha, nesse caso aí, envolveu, acho que foi cientificamente falando, uns 10% de conhecimento e uns 90% de sorte. Porque era um caso que realmente foi um resultado muito melhor do que o esperado. Eu não sei como é que essa paciente conseguiu ficar com a visão tão boa com essas opacidades. Hoje, analisando, essa cirurgia foi realizada em 2014, que você falou, não é isso? Eu não sei, deixa eu ver aqui. Pseudofacia 2023, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, olha a data aqui. A data está em cima. A Ah, você cortou. biometria. Aí, vai para cima um pouquinho. Na biometria tem a data. Vai para cima, vai para cima. Não, está lá no topo. A data está lá no topo. No topo do exame. Ah, você cortou. Eu tirei o nome dela. Não, mas Aqui, ó, aqui, ó. Foi em 22. 22. Primeiro DPO a cuidar de olho esquerdo. 2022. E Ué, olha foi lá, olha pra você agora. ver. E Faco, 22. E Foi agora. Faco no olho direito, 2 anos, né? Olha só. É realmente um resultado surpreendente. Eu não tô lembrado desse caso, não, mas ficou muito melhor do que eu imaginaria. Mas eu Agora o com seguinte, certeza uma... teria sugerido para essa paciente Ah, lá no início. Vamos pôr agora que, vamos assim, profeta no acontecido, é muito fácil. Mas quando ela chegou a primeira vez com a catarata, essas opacidades, esse ceratocone avançado e tudo mais, a meu primeiro ímpeto seria fazer um TX lamelar e depois do lamelar, estabilizou a córnea, tirou os pontos, fazer a catarata dela. Entendeu? E você vê que desse caso evitamos transplante será que e ela ia ter um tivemos resultado com o resultados. transplante tão bom quanto ela teve com o anel mais a Faco? Transplante lamelar hoje, ele com Big Bubble, bem feito, sem perfurar e etc., dá um resultado ótico muito bom. E uma sutura bem feita, você consegue aí uma regularidade corneana, enfim. Em 2022, dava ali para a gente pensar que se fosse depois do TX, ainda ficasse alguma simetria, coisa assim, você ainda podia fazer o PRK topoguiado para regularizar a córnea, você poderia, se fosse o caso, ficar se astigmatismo maior, colocar um anel com fento, depois do TX, mas eu acho que só de fazer um TX bem feito, e depois Mas se colocar deixa a uma gente fazer lente, PRK nessa córnea, a córnea é muito fina, o ceratocone dessa pós-TX, gravidade. pai, se fizesse o TX Hã? lamelar, fizesse o Ah, TX tá, lamelar, tá. Entendi, depois do transplante lamelar, você pode fazer um PRK topoguiado entendi. e poderia ajudar, um contorno, enfim. Então você tem muito recurso, mas com agora com opacidade, uma cerotometria dessa, eu acho aí que foi assim, casou. É Porque uma se ela coisa que é muito chegasse. importante também, Gustavo, Pai, a gente só um fala segundo. sempre Eu acho aqui. que Pode casou falar aí. foi o seguinte: primeiro, se ela tivesse chegado primeiro em mim, eu indicaria o transplante primeiro e depois eu olharia a catarata dela. Mas eu acho que casou ela chegar em você e você ter o know-how para indicar anel num caso desse. E depois que eu colocou o anel, que a ceratometria ficou regular, falei, opa, agora dá para pensar numa lente tórica, agora o jogo é outro. E a visão melhorou também. Então acho que aí foi sorte ter caído primeiro em você, depois em mim e ter evoluído tão bem assim. Mas é um Mas você caso sabe uma que é coisa que eu sempre surpreendentemente falo? bom. Olha aqui, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: não se deixe levar pela opacidade. A opacidade, ela só vai causar problema para o paciente se ela levar a ofuscamento dentro do olho, que é o chamado forward scattering. Se a opacidade, a luz bate na opacidade e volta no olho do examinador, não há maiores dificuldades de visuais, não atrapalha muito. Então, por isso que muitas vezes a gente faz um teste com lente de contato. Porque quando essa lente de contato você consegue
melhorar a visão mesmo com opacidade, significa então que aquela opacidade ela não está inviabilizando a reabilitação visual. Quando dá muito ofuscamento, mesmo com a lente de contato, essa opacidade vai. Você pode até ter uma surpresa, porque a lente de contato sempre tem uma surpresa, porque é outra curvatura, né? Outra córnea. Mas a gente não deve levar só pela opacidade para falar assim, não, isso aqui é transplante. E tem que ver se é possível, se essa opacidade é possível uma reabilitação visual. E outra coisa, se por acaso você não tiver um bom resultado, você tem alternativa de fazer o transplante depois. É mais fácil você fazer ou menos complicado você fazer um anel e depois fazer um transplante, se não funcionar, do que você partir para o transplante de uma vez. Então, a recuperação é muito mais rápida e evita uma cirurgia muito mais, vamos dizer, mais complexa, pelo menos. Então, tá aí esse caso. Então, eu acho que o objetivo era esse, Gustavo, discutir as indicações, a raciocínio em cima de pacientes que têm uma ceratocônia, tem uma ectasia e lente e tem necessidade de fazer uma cirurgia de catarata. Mas eu não selecionei nenhum caso aqui, foram casos que eu tinha separado só com catarata e algum problema de córnea. Mas você vê que frequentemente a gente tem bons resultados. Então a gente deve sempre Perfeito. tentar, né? Bom, Nunca ficar falando assim, não tem jeito. Não, tentar. Antigamente, com uma córnea dessa, a gente nem podia pensar em transplante em anel, porque era totalmente contraindicado. Hoje a contraindicação é muito mais uma limitação pela paquimetria do que propriamente pela ceratometria. Ainda mais com esses anéis de arco Reinaldo, longo, né? Foi não. aproveitando aqui, eu estou com fundo de tela aqui que tem a ponte Golden Gate e me lembra a ilha de Alcatraz, que é um lugar que você já visitou várias vezes e que você tem boas lembranças, né? e meu pai tem, minha Não mãe tem é que não não. tem. Não brinca não, viu? Você não fica brincando com essas coisas, não. Então, Gustavo, É, parabéns, viu? Muito ô, obrigado Arnaldo, é o seguinte, eu e volte tentei hoje. sempre. Ô, Arnaldo, desculpa, só um segundo. Eu tentei hoje tentar que os residentes participassem, que os fellows, desculpa, que os fellows participassem mais e trouxessem casos para ver se eles participam mais da aula. Mas, enfim, de qualquer forma, o Rafael Valente, está pronto aí o fluxograma? Você conseguiu fazer? Eu deixei montado até para discussão. Aqui eu consegui, assim, consegui por escrito por causa da ferramenta que eu estou usando, mas consegui adaptar aqui. Compartilha a tela aí, por gentileza. Só fazer um Deixa eu... resumo do fluxograma que eu bolei hoje. Fiz hoje à tarde isso, para facilitar o raciocínio nesses casos. E também, até antes do Rafael, aqui, ó. Deixa ele mostrar primeiro, então. Não, pode mostrar aí, só voltar aqui. Ó, o Netinho. Aí, meu garoto. Ele tá aqui, ó, Meu o vovô, xodó. ó, o vovô. Ó, companheiro. Ficou com vergonha. Mas, enfim, ô, Rafael, você Cadê o consegue colocar aqui fluxograma? consegue colocar Colocar aqui o água. fluxograma? Põe aí pra gente Consigo. ver como é que ficou. Isso. Aqui. Como eu estava com a ferramenta só de texto, eu fiz corrido, mas eu consegui filtrar assim as ideias principais e o Gustavo mandou também o fluxograma dele manuscrito, eu tentei Você transcrever aqui. consegue. Você consegue WhatsApp aí nesse seu tablet? Mostra esses que eu fiz à mão mesmo. Você Mostro consegue aqui, colocar aí? consigo. Cruz credo. Eu estava durante a aula, doutor Reinaldo, traduzindo aqui tudo para colocar. Então, só que um resumo aqui. Primeira coisa, o cônel está estável?
Grau 1, grau 2, grau 3, grau... Tipo, é nipple? É inferior? Como é que é? Como é que está a assimetria nos 3 milímetros centrais? Uma churrasquista central, regular? Como é que está? Está muito grave essa assimetria? Tudo bem. Qual a correção atual que o paciente usou hoje? Óculos ou lente de contato gás permeável? Tem uma boa visão? Sim. Tem óculos, tem uma boa visão. Tem catarata, lente histórica. Lente de contato gás permeável. Gosta, boa visão, pretende continuar usando? Sim. Resolvido, lente asférica e mantém o uso da lente histórica. O problema é quando chega no não. Não tem uma boa visão com óculos. Por quê? Essa visão melhora com pinhole? Sim. Podemos pensar no extrafocus. Tem leucoma, sua opacidade, igual você mostrou? Tem assimetria? Essa simetria, será que a gente consegue corrigir com anel? Não tem visão boa de óculos, mas porque não adaptou a lente de contato, talvez tentaram uma outra lente, por que que ele não adaptou? Conforto, tentou outras lentes, habilidade para colocar, visão não atende, praticidade, cansou de usar lente, enfim. Refração errada? Refração de ceratocone é um capítulo à parte. Aprendo todo dia com meu pai como é que faz refração de ceratocone. É difícil. Ou é porque a visão é insuficiente? Visão insuficiente, ela melhora com pinhole? Ou requer uma nova refração? Ou é porque a visão não melhora com óculos? Pensar numa outra lente de contato? Enfim. E aí você vai avaliando isso. Porque chegou aqui, extrafocus, etc. Voltou na nova infração. Voltou na nova infração, deu boa visão? Ele vai para o sim, o óculos dá uma boa visão. Você pode pensar numa lente histórica. Óculos, tá? A queixa de baixa visual dele, primeira coisa que a gente falou, é por conta da catarata ou é por conta do ceratocone? E o paciente que gosta de, usa lente, corrige com lente, mas fala que não quer mais usar lente, porque ele não gostou do conforto, a habilidade vai decaindo com o passar dos anos, a visão mesmo com lente não atende, por quê? É por causa da catarata que não está atendendo, ou porque a lente não está adequada? Ah, doutor, praticidade, limpar a lente todo dia, tirar, colocar, não cansei. Cansei de usar lente, quero outra alternativa. E aí ver se esse paciente que não atende com a lente, se a visão com óculos dá uma boa visão, atende, para pensar na linha histórica. Porque se não atender, aí nós temos que pensar. Faz um anel primeiro, faz uma catarata com extrafocus, faz um TX, como o caso desse paciente que se apresentou, ou pensa em outra lente de contato. E aí, quem perguntou se faria teste de lente de contato antes de operar a catarata, no caso assim, eu faria o teste de lente de contato. Então, esse aqui é o resumo. Resumo do resumo. Então, o paciente que lente de contato gás permeável, que vai continuar usando lente, uma lio esférica, e paciente que vai para a catarata e tem uma boa visão com óculos, uma lente histórica, quem sabe, dependendo até uma lente multifocal. Mas aí o caso tem que ser muito bem avaliado. Isso é o resumo do resumo. Se vocês quiserem a versão completa, eu posso compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui como eu faço essa apresentação. Deixa eu ver aqui. Abriu aí para vocês? Abriu. Calma aí. Próximo passo. Abriu. Exato. E aqui está uma. Como diz? O que eu fiz aqui? E aí, nessa apresentação, nós temos. A gente não está conseguindo. Apareceu. Nós temos 149 slides, por assim dizer, que aí está bem descrito, bem esmiuçado, todas as características, cálculo de lente ceratocone, cálculo de lente pós-anel, pós-refrativa, astigmatismo assimétrico, RK. Então, está aí um passo a passo, quando fazer, quando não fazer. Então, para quem Os tiver interesse slides em não se estão aprofundar, passando. eu não estou passando, porque eu não vou passar Ah, mais tá. 149 slides no final do dia, às 45 segundos do tempo. Então tá o resumão aí, que esse fluxograma para catarata e ceratocone. Mas quem quiser aprofundar no assunto, eu posso compartilhar essa aula, que aí tá ela bem extensa, bem completa, com trabalhos científicos, enfim. E qualquer dúvida também vocês podem me perguntar. Então já tinha essa aula
pronta, eu estou sempre elaborando, sempre, como fala, atualizando ela, mas eu queria sair um pouco do lugar comum de aula expositiva e colocar vocês também para pensar, para participar, para raciocinar junto comigo. Excelente, Gustavo. Muito obrigado. Acho que foi muito interessante. E realmente é uma situação desafiadora. Eu acho que sempre, eu falo sempre, quando a gente não domina uma área, discute com um colega mais experiente para a gente poder não prejudicar o paciente, porque é muito desagradável quando você faz uma cirurgia muito bonita e o resultado refracional não atende à expectativa do paciente, né? Trocar uma lente sempre é mais complicado. Então tá bom, gente. Então, se ninguém tiver mais alguma pergunta para o Gustavo aí, muito obrigado, Gustavo, pela aula. Uma boa Muito noite a bem, todos. então, Semana que vem, o que é que nós temos? Qual que é o tema da semana que vem? Semana que vem sou eu, doutor. É o que é? Refração Hã? no ceratocone. Refração no Ah, então tá ceratocone. bom. Então você vai nos ensinar como é que faz a refração com ceratocone. Maravilha. perfeito, Gustavo. Então, muito obrigado. Falou, gente. Reinaldo, Falou, Gu. boa Boa noite, noite. filho. Boa Falou, Boa gente. noite. Boa Até noite para noite. Boa noite, vocês. terça. Boa pessoal. Sempre às Valeu, noite. horas. obrigado. E quem quiser essa aula, me passa no privado que eu compartilho com vocês. Falou, Chão. Um Muito beijo Ótimo. para bem. você. Tchau, Obrigada. cara. Obrigado, Beijo. Gustavo. Dá um Boa beijo pro meu noite. garotão aí, filho. Será dado.